Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs, graça e paz. Boa noite, amém? Bom, a gente tem tratado ao longo do ano alguns temas nas quartas-feiras. E o tema desse mês é aperfeiçoados no amor. E aí o pastor iniciou na quarta-feira passada falando um pouco sobre isso. E eu fiquei pensando o que é que eu poderia falar a respeito desse tema de aperfeiçoados no amor. Eu sei que para alguns gostam daquele livro que fala das 5 linguagens do amor, né? Toques físicos, atos de serviço, palavras de afirmação. Mas o que é que a Bíblia nos ensina a respeito do amor? Então eu fui refletir um pouco no que a palavra do Senhor falava e eu me lembrei do texto lá de Deuteronômio, no capítulo 6. E a gente vai refletir a partir desse texto sobre o tema o amor como resposta. Então, acompanhe a leitura comigo em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 e 5. A palavra do Senhor diz: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Vamos orar? Pai, graças te damos pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor é um Deus vivo. É um Deus que fala conosco todos os dias. Nossa oração nesse momento é que tua palavra possa tocar os nossos corações. E que seja a tua palavra e não as minhas aqui. Que teu Espírito Santo nos transforme. Essa é a oração que nós fazemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Acho que a primeira coisa que chama atenção nesse texto, que é conhecido como o grande mandamento, eu não sei como está escrito aí na sua Bíblia, mas até Jesus fala nos evangelhos a respeito disso, do grande mandamento, é que como é que amar pode ser um mandamento? A gente acha que o amor ele tem que nascer de uma forma espontânea do nosso coração. E precisamos ter bons sentimentos para com aquela pessoa que nós amamos. Por exemplo, ninguém aqui pode dizer que ama a sua mulher porque o jeito como ela manda a gente lavar o prato é assim, fora de série, né? Inclusive o pastor Farley, não como pastor, mas como psicólogo, postou esses dias, né, pastor? A respeito do marido Alexa, aquele que está o tempo todo precisando ouvir da mulher o que fazer. Vai fazer isso, vai lavar os pratos, vai lavar o banheiro, vai tirar o lixo. A gente não vai chegar a essa conclusão. Eu amo a minha esposa porque ela fala dessa forma comigo. Nem tão pouco a mulher vai falar isso ao marido. Eu amo meu marido porque ele me manda fazer as coisas de uma forma como ninguém nunca me falou na vida. Não é bem assim. A gente não pensa a respeito de mandamento e relaciona isso com o amor. Mas, na verdade, quando a gente vai meditar no texto bíblico, a gente já viu várias vezes que o amar ele vai muito além do sentimento. O amar ele está diretamente relacionado com agir. Agir em prol de alguém, em prol de algo que foi feito nas nossas vidas, por nossas vidas. E quando analisamos o texto bíblico lá na Torá, no Antigo Testamento, ali os 5 primeiros livros, a gente vê que o amor de Deus, ele está relacionado diretamente com a aliança que Deus fez para com o seu povo. Então, o amor de Deus é uma resposta à aliança que ele fez com o povo de Israel. E essa resposta é uma resposta de obediência. Então, a gente vai encontrar no livro de Deuteronômio, para ser assim, bem claro aqui, mais de 23 vezes o escritor Moisés chamando ou falando para Deus, Deus falando através da vida de Moisés, chamando o povo para que ame, nesse amor mútuo entre Deus, que é o formador da aliança, e o seu povo, aquele que recebe a aliança. Esse texto que a gente acabou de ler é um texto bastante crucial na história de Israel. Porque esse texto ele já está lá no final de toda a travessia de Israel depois que saiu do Egito. Então imagina assim, o povo saiu do Egito, atravessou várias coisas, viveu grandes milagres na sua vida, e agora ele está lá, no ponto onde ele vai entrar na terra prometida. Então ele vai entrar nessa terra prometida, Moisés agora vai reprisar toda a lei que foi dita, e ele vai falar sobre como aquele povo deve se comportar na terra que eles vão entrar. E aí ele vai falar sobre o Shemar, que é esse ouça Israel. Os rabinos, eles acreditam que esse texto aqui é o coração de toda a lei. E Jesus mesmo veio falar isso.
Quando Jesus ele é interpelado pelos mestres da lei, pelos doutores, ou alguém quando pergunta o que é que alguém deve fazer para herdar a vida eterna, o que é que Jesus fala? O que é que está escrito? Quais são os maiores mandamentos? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Então esse sim é o grande mandamento. E Jesus ele vai aplicar ainda outro, ame seu próximo como a si mesmo, como os dois grandes mandamentos que toda a lei, todos os profetas, todos os escritos, toda a Bíblia deriva desses mandamentos. Só que quando a gente olha para o Shema, para o Ouça Israel, onde ele foi dito, a gente pode imaginar sobre 3 perspectivas. A primeira é uma perspectiva do passado. Então, em primeiro lugar, o amar a Deus, ouvir o mandamento de Deus para amá-lo, é uma resposta de gratidão. Amar como uma resposta de gratidão. Então, se você já leu a história do Antigo Testamento, se você já leu como é que Deus interviu no mundo através dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José e agora com Moisés, vai ver que Deus operou grandes milagres. Milagres de mulheres que não podiam ter filhos e teve filhos, exemplo de Sara. Milagres de pragas no Egito para que seu povo saísse tranquilamente do Egito para adorar e viver na terra que Deus prometeu. Maná caindo do céu. Cordonizes, quando o povo estava lá reclamando que só tinha maná, Deus mandou cordonizes para ele. Água saindo da rocha. Nuvem caminhando juntamente com a comunidade. Várias coisas Deus operou naquele povo. Quando eu leio esse texto e peço e vejo que Moisés está chamando aquele povo para amar a Deus como mandamento, eu imagino que Moisés está falando o seguinte para eles também: amem a Deus, porque Deus fez grandes coisas no nosso meio. Grandes coisas fez o Senhor por nós. É isso que o salmista fala, né? E por isso estamos alegres. Quando Moisés ele fala isso para aquele povo, ele fala: reflitam, pensem, o que é que o Senhor tem feito pela minha vida e pela sua vida? E talvez isso precisa ser verdade em nós hoje. Precisamos lembrar todos os dias aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. E não apenas nas nossas vidas, porque a gente tende a individualizar a experiência com Deus. Então a gente pensa sempre: o que é que Deus tem feito na minha vida? Mas a experiência do povo de Deus, ela nunca é uma experiência individualista. Todo o povo de Deus, ele ouvia ao longo do caminho o que Deus tinha feito com os seus antepassados. Quando Deus falava, ele falava: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. Lembrando para aquele povo todos os seus grandes atos feitos na história. Então a gente precisa sim relembrar o que Deus tem feito na minha vida, mas precisamos relembrar também o que Deus tem feito na vida dos outros que estão à nossa volta. Porque a experiência de fé em Deus, ela não é uma experiência que fica apenas centrada em nós mesmos, mas também com os outros que nos cercam. E aí, precisamos enxergar que como Deus é bom também na vida da nossa comunidade, através dos testemunhos que são contados, através de testemunhos de cura, de libertação, de restauração. Lembrar o que Deus tem feito na minha vida e na vida de todos nós é o que precisa ser dado como uma resposta desse amor. Então o amor, em primeiro lugar, ele é sim uma resposta de gratidão. Mas além de pensar no passado, como olhando para trás e agradecendo a Deus por tudo que Ele fez na minha vida e na sua vida, precisamos também olhar agora para o hoje, para o presente. Então, amar como uma resposta de fidelidade. Amar como resposta de fidelidade é, a partir de agora, dessa aliança, o que é que eu vou oferecer a Deus? O povo estava lá, ouvindo Moisés, prestes a entrar na terra prometida. Aquela terra prometida que foi prometida lá para Abraão. Quando Abraão ouviu de Deus: sai Abraão da sua terra, sai da terra do seu pai, da sua parentela, e vai agora para uma terra que eu vou te mostrar. Essa história foi concretizada agora na vida do povo de Israel, a partir de agora, de Deuteronômio. E agora Deus está falando para aquele povo o seguinte: vocês vão entrar nessa terra, mas lembre-se sempre
da minha aliança que eu fiz desde os seus antepassados, e eu continuo essa aliança com vocês. Então, amar a Deus é também uma resposta de fidelidade. E o texto, ele vai trazer isso assim de uma forma, eu acho que bastante bela, a poesia bíblica aqui. Ele vai falar lá no versículo 4. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Só que a palavra é o único Senhor, único aqui, a gente pode entender ela de duas formas. A palavra é uma palavra hebraica chamada Echad. A gente pode traduzir ela de duas formas, como único ou como um. Único porque nós acreditamos que só existe um Deus. E aí esse texto foi o texto onde o povo de Israel se baseou para ser uma religião monoteísta, só acreditar em um Deus. Só existe um Deus e é o nosso Deus. Mas também podemos enxergar como a palavra um, que é literalmente traduzido como um. Echad significa um. Se por um lado o único significa singularidade, só existe um Deus como o nosso Deus é único, não existe outro Deus. Pensar no um, a gente pode pensar como integridade. Ou seja, Deus, ele é um por completo. Não falta nada a ele é inteiro. E da forma como ele é inteiro, ele nos ama também por inteiro, sem reservas. E por isso ele vai fazer um paralelismo como nós também devemos amá-lo. Se Deus, que é um, é inteiro, ele nos ama por inteiro, nós também, como seres humanos, voltamos esse amor para ele de uma forma inteira, íntegra. E aí ele vai falar no versículo 5 exatamente isso. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. E aí, coração, a gente está acostumado muito a pensar sobre os sentimentos. Mas lá para aquele povo, quando eles ouviam a palavra coração, estava relacionado muito à mente, ao intelecto deles. A alma poderia ser o ser. E forças, aqui, a gente pode também entender como tudo que aquela pessoa possui. Tudo mesmo, não só o ser, mas todas as suas posses, todos os seus bens. Então a gente ama a Deus com tudo que somos e com tudo que temos. E com tudo que temos, a gente tem que imaginar o seguinte, é tudo mesmo. E quando a gente lembra lá do Novo Testamento, quando Jesus ele é perguntado sobre quais são os mandamentos, lá em Mateus, no capítulo 22, Jesus vai dizer, um deles, o perito na lei, o pôs à prova, pôs Jesus à prova, com esta pergunta, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento, é o Shema Israel. E o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, quando Deus fala que devemos amá-lo com todas as nossas forças, nós precisamos entender que esse amor, ele precisa também ser relacionado com o amor ao próximo, assim como Jesus ele nos ensina no Novo Testamento. Então, Deus é um, Deus é inteiro, nos ama por inteiro, e nós também devemos amá-lo de forma integral, com tudo que temos, com tudo o que somos. Mas além de dar uma resposta de fidelidade a Deus através do nosso amor, nós também podemos imaginar que o amor, ele é uma resposta de esperança. Podemos entender o amar como uma resposta de esperança, amar a Deus como resposta de esperança. Então a nova história aqui iria começar. As promessas que foram feitas há muitos anos atrás, há mais de 400 anos atrás daquele povo, estava agora sendo cumprida. O futuro era incerto, mas Deus fala ao povo através de Moisés. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês. Essa promessa de Deus sendo cumprida agora também era uma promessa não apenas para o presente, mas uma promessa para o futuro. Então, amar a Deus também é uma resposta de esperança, pensando no nosso futuro como seu povo. E não tem como a gente deixar de pensar na palavra do Senhor Jesus, lá no final do livro de Mateus, no capítulo 28. Ele vai complementar tudo aquilo que ele disse para os seus discípulos, depois de ressuscitar. Ele falou o seguinte, eis que eu estarei com vocês até
o fim. Então, quando a gente pensa nesse amor também, pensar a respeito de amar a Deus, esse amor, ele é uma resposta de esperança a Deus. Por isso, à luz desse texto que a gente leu, eu queria deixar 3 palavras. A primeira é lembre-se. Se a gente entende que ir amar a Deus é uma resposta de gratidão, precisamos sim lembrar de tudo aquilo que Deus fez nas nossas vidas. E aí tem um salmo que ele retrata exatamente isso. Salmo 78, ele vai falar, a partir do verso 3. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem a seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Lembrar aquilo que o Senhor fez no nosso meio também é uma resposta de amor a Ele. Mas além de lembrar, persevere. Persevere hoje, através daquilo que o Senhor já nos fala todos os dias. Aquilo que o Espírito Santo toca no meu coração, no seu coração. E aí no capítulo 6 ainda do livro de Deuteronômio, ele vai dizer o seguinte, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Perseverar, não apenas lembrando do que ele fez, perseverar a partir daquilo que ele nos fala hoje. E ele nos fala através do nosso espírito, mas ele fala também através da sua palavra. É isso aqui que Moisés está dizendo o seguinte, essa lei que eu estou lhe dando, essa palavra que eu estou dando, a palavra do Senhor que temos em mãos hoje, ela é viva para perseverarmos nesse amor dele. Por onde quer que a gente vá, por onde quer que a gente passe, andando em casa, conversando com nossos filhos, nossas filhas, amigos, amigas, persevere na palavra do Senhor. Mas além disso, confie. A aliança do Senhor ela é uma aliança que ainda não acabou. Quando a gente celebra a ceia, a gente fala que aquele cálice é o sinal da nova aliança que o Senhor fez conosco. E que através da ceia nós lembramos que a aliança que Ele fez conosco é uma aliança que ela vai durar eternamente e nós seremos ressuscitados, salvos e moraremos com Ele eternamente através da sua volta. Então nós precisamos entender sim que Jesus, Ele nos abençoa, que Jesus, Ele cumpre essa aliança de Deus. Essa aliança que foi prometida lá em Gênesis, quando Deus chama Abraão, no capítulo 12, versículo 3, Deus fala a Abraão, abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E nós estamos aqui fazendo parte dessa promessa que Deus fez lá a Abraão. E somos abençoados através da aliança que Deus fez com Abraão e através da aliança que Deus fez conosco através de Jesus Cristo. E para terminar, eu queria deixar um trecho aqui de uma música que eu gosto bastante da banda, da música do Resgate. A música se chama Vou Me Lembrar. Talvez ela vai refletir, vai resumir tudo o que a gente falou aqui hoje. Diz o seguinte, o refrão dela. E eu vou me lembrar de não me esquecer de tudo que eu fiz e sempre acreditar que o que me faltar, Deus já me deu. E pelo que eu vivi, sempre glorificá-lo. E eu vou me lembrar que mesmo assim, eu nada sou. E sempre acreditar que quando eu morrer, eu vou viver. E sem parar, para sempre glorificar o meu Deus. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós somos gratos, Deus. Nós somos gratos pela Tua palavra, pela Tua aliança, pelas Tuas promessas em nossas vidas.
Mas nos ajuda, Deus, a lembrar de tudo que o Senhor já fez, faz e ainda fará, que é revelado na Tua palavra para nós, Deus. Que isso possa ser a nossa âncora, o nosso combustível, para prosseguir, Deus, de acordo com a Tua vontade. Nós somos gratos porque o Senhor enviou o Seu Filho amado Jesus para morrer por nós, morrer por nossos pecados, Deus. Isso é graça, nós não merecemos, mas Te agradecemos muito, Deus. Nos ajuda a perceber, nos ajuda a Te amar com tudo que temos, com tudo que somos, Deus. Nos ajuda a cada dia mais nos tornarmos homens e mulheres segundo o Teu coração. Essa é a oração que nós fazemos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.